Você provavelmente acha que sabe o tamanho que os animais podem atingir. Já viu elefantes no zoológico, talvez até uma baleia num documentário. Mas eu vou te mostrar animais que estão andando por esse planeta agora mesmo, que vão fazer essas coisas parecerem pequenas. Alguns deles não estão em zoológicos. Alguns deles você pode encontrar de verdade. E um deles é tão grande que os cientistas nem acreditaram que era real no começo. Tamanho no mundo animal é difícil de imaginar de verdade. Tipo, você ouve lula gigante e seu cérebro só acena com a cabeça. Mas quando você vê o que gigante significa de verdade, quando você vê os números, as fotos, as imagens reais, algo muda. Porque isso não são mitos. Não são monstros marinhos de histórias antigas de marinheiros. São animais vivos hoje, no mesmo planeta em que a gente vive. Vamos passar pelos 10 maiores, mais absurdos exemplos. Começando pelo impressionante, chegando até o inacreditável. O que a maioria das pessoas não percebe é o seguinte: os animais crescem muito mais do que o que a gente costuma ver em livros ou na TV. O que você vê num zoológico ou num documentário, muitas vezes é um animal jovem ou uma espécie criada em cativeiro. Na natureza, onde a comida é abundante, onde predadores não chegam, onde os animais tiveram décadas para crescer, eles ficam enormes. E algumas espécies são construídas de um jeito que basicamente nunca param de crescer. Então a pergunta não é só até onde os animais podem crescer. A pergunta é até onde eles estão crescendo agora mesmo, lá fora, quando ninguém está olhando. Número 10. O caramujo gigante africano. Vamos começar pelo menor. Bom, relativamente menor. O caramujo gigante africano pode crescer até 38 centímetros de comprimento. Isso é mais ou menos o tamanho do seu antebraço, do cotovelo até o pulso. É um caramujo que se arrasta pelo seu jardim. Esses bichos pesam mais de 1 quilo e são considerados uma das espécies invasoras mais perigosas do planeta. Eles comem plantações, rebocos de paredes e até gesso de casas, porque precisam de cálcio para a concha. São ilegais de se ter em muitos países, e se você tocar em um sem luvas na natureza, eles podem carregar um parasita que causa meningite. Um caramujo de jardim do tamanho do seu antebraço. É assim que a gente começa essa lista. Número 9. O coelho gigante flamingo. Coelhos são fofos, pequenos, peludos, inofensivos, exceto quando não são. O coelho gigante flamengo é uma raça doméstica que regularmente chega a mais de 1 metro de comprimento e pode pesar até 12 quilos. Alguns foram registrados ainda mais pesados. São coelhos do tamanho de cães médios. Se movem mais devagar, comem quantidades enormes de comida e, quando ficam de pé nas patas traseiras, conseguem olhar uma criança pequena diretamente na cara. Eles são criados como animais de estimação. As pessoas os passeiam com coleira. Mas a razão pela qual existem é que os humanos selecionaram coelhos na Bélgica para servir de carne há centenas de anos. Quando você come para sobreviver e cresce por gerações sem predadores naturais, é isso que acontece. Número 8. O caranguejo-aranha japonês. Agora entramos no oceano e as coisas ficam genuinamente estranhas. O caranguejo-aranha japonês tem uma envergadura de pernas de até 5,5 metros. Deixa isso entrar na cabeça. 5,5 metros de uma ponta da garra à outra. Se você colocasse um desses numa quadra de basquete, as pernas dele passariam da linha de 3 pontos dos dois lados. Vivem no Oceano Pacífico, principalmente na costa do Japão, em profundidades de 50 a 600 metros. São o maior artrópode vivo hoje, ou seja, a maior criatura com exoesqueleto e pernas articuladas. O corpo em si não é tão grande, mas as pernas continuam crescendo durante toda a vida. E eles podem viver 100 anos. Então os mais velhos, ninguém sabe exatamente até onde chegam. Os cientistas só sabem que continuam crescendo. Número 7. A aranha Golias. Se aranhas te deixam desconfortável, pula uns 30 segundos. A aranha Golias é a maior aranha do mundo em massa. Sua envergadura de pernas pode chegar a 30 centímetros. Pesa até 170 gramas. Para ter uma ideia, é mais ou menos o peso de um baralho de cartas, mas espalhado pelo tamanho de um prato de jantar,
e ela se move rápido. Vive nas florestas tropicais da América do Sul, faz tocas no chão e, apesar do nome, raramente come pássaros. Come principalmente insetos, minhocas, sapos pequenos e camundongos. Mas ela pode comer pássaros. Já foi observada fazendo exatamente isso. Ela faz um som de chiado quando ameaçada, esfregando as pernas. Também tem pelos minúsculos com farpas que pode arremessar em predadores, causando intensa irritação na pele e nos olhos. E, de alguma forma, comunidades indígenas de partes da América do Sul as assam e comem. Dizem que tem gosto de camarão. Número 6. O crocodilo de água salgada. Agora a gente vai ficando grande. O crocodilo de água salgada é o maior réptil vivo da Terra. Machos adultos chegam regularmente a 6 metros de comprimento e pesam mais de 1.000 quilos. Há registros confirmados de indivíduos com mais de 6,3 metros. Vivem pelo Sudeste Asiático e no norte da Austrália. E, ao contrário do que a maioria imagina, eles não são lentos. Em terra, podem correr a 17 km por hora em curtas distâncias. Na água, são completamente silenciosos e quase invisíveis. Tem a força de mordida mais poderosa já medida em um animal, cerca de 16.000 newtons. Para comparar, a mordida humana é de cerca de 700 newtons. A mordida deles é mais de 20 vezes mais poderosa. São caçadores oportunistas, o que significa que comem o que estiver disponível. Peixes, búfalos, tubarões e, sim, humanos. A Austrália registra ataques todo ano. Esses animais não estão ameaçados de extinção. Existem centenas de milhares deles vivos agora mesmo. Número 5. A capivara. Esse aqui surpreende muita gente. A capivara é o maior roedor do mundo. É essencialmente um porquinho da Índia gigante, que cresce até 130 centímetros de comprimento e pode pesar 80 quilos. Isso é o tamanho de um pastor alemão grande. São nativas da América do Sul, adoram a água e são tão socialmente calmas que quase todos os outros animais se dão bem com elas. Existem fotos na internet de capivaras simplesmente paradas, enquanto macacos, pássaros, gatos e até crocodilos ficam em cima ou ao redor delas, completamente relaxados. Elas se tornaram famosas na internet por isso. Mas as pessoas nem sempre percebem o quão genuinamente grandes essas coisas são. Um roedor de 80 quilos, que nada, corre e vive em grupos de até 100 indivíduos. Tecnicamente são animais de presa. Onças, pumas e sucuris as comem. Mas por serem tão grandes, muitas vezes simplesmente saem andando devagar das ameaças, como se soubessem que nada vai se incomodar com elas. Número 4. A arraia-manta gigante oceano. De volta ao oceano. A arraia-manta oceânica gigante tem uma envergadura, medida de uma ponta da nadadeira à outra, de até 9 metros. 9 metros. Isso é mais largo do que um ônibus urbano é comprido. Pesam até 3.000 quilos. Mesmo assim, se alimentam quase exclusivamente de plâncton microscópico. São comedoras de filtro, como baleias, deslizando pelo oceano aberto com a boca aberta, coletando organismos minúsculos. Mergulhadores que já nadaram ao lado delas descrevem como nadar embaixo de um teto que se move. Não ferroam, não mordem, não atacam. São inofensivas para humanos, o que torna o tamanho ainda mais surreal. Você poderia estar nadando ao lado de algo do tamanho de uma pequena aeronave e estaria completamente seguro. Elas também são um dos peixes mais inteligentes conhecidos. Demonstraram reconhecimento próprio em espelhos, o que pouquíssimos animais no mundo conseguem fazer. Algo tão grande, tão gentil, tão inteligente, circulando silenciosamente pelo oceano aberto. Número 3. O elefante africano. Você já sabe que elefantes são grandes, mas você sabe de verdade o quanto? O elefante africano da savana é o maior animal terrestre vivo hoje. Machos grandes chegam a 4 metros de altura na cernelha e pesam até 7.500 quilos. São 7,5 toneladas métricas.
As presas sozinhas podem crescer mais de 3 metros de comprimento e pesar 100 quilos cada. Seu cérebro é o maior de qualquer animal terrestre. Vivem de 60 a 70 anos. Eles velam seus mortos, retornando aos ossos de membros da família anos depois e os tocando com a tromba. Se comunicam através de infrassons, frequências abaixo do que os humanos conseguem ouvir, que viajam pelo solo por quilômetros. Conseguem detectar as vibrações de outros elefantes através dos pés, antes de ouvi-los com os ouvidos. A gente conhece elefantes a vida toda. A gente os vê em filmes e zoológicos e acena com a cabeça como se os entendêssemos. Mas ficar ao lado de um touro-elefante completamente crescido na natureza, o que quase ninguém realmente faz, é descrito como uma das experiências mais avassaladoras que uma pessoa pode ter. Não medo, apenas o peso puro de algo tão grande estar vivo ao seu lado. Número 2. A lula colossal. Não a lula gigante. A lula colossal. Animal diferente. Maior, mais pesada, pior. A lula colossal é encontrada nas águas profundas ao redor da Antártida e é considerada o maior invertebrado da Terra. O maior espécime já capturado pesava 495 quilos e media cerca de 10 metros. Mas os cientistas acreditam que os adultos completamente crescidos podem chegar a 14 metros. Ainda não encontramos nenhum, porque elas vivem entre 1.000 e 2.000 metros abaixo da superfície do oceano, em escuridão completa, sob pressão esmagadora. Seus olhos têm o tamanho de pratos de jantar, 27 centímetros de diâmetro, os maiores olhos de qualquer animal na Terra. São feitos para enxergar no escuro total, em profundezas extremas. Seus tentáculos não têm apenas ventosas, têm ganchos rotativos. Quando um cachalote é capturado e examinado, os cientistas às vezes encontram enormes cicatrizes circulares pela pele deles, de batalhas com essas criaturas. As baleias pesam 50.000 quilos. O que está deixando essas marcas está dando uma luta séria. Nunca vimos uma lula colossal adulta viva na natureza. Sabemos que existe por causa das mortas e das cicatrizes nas baleias. Só isso. Número 1. A baleia azul. Não tem competição. A baleia azul é o maior animal que se sabe ter existido na Terra. Não apenas o maior vivo hoje, o maior em toda a história de toda a vida neste planeta, até onde sabemos, incluindo todos os dinossauros que já existiram. Baleias azuis adultas chegam a até 30 metros de comprimento, pesam até 180.000 quilos. O coração sozinho pesa 180 quilos e é aproximadamente do tamanho de um carro pequeno. Os principais vasos sanguíneos são largos o suficiente para um humano engatinhar dentro. Um bebê humano nascido a termo caberia dentro das artérias do coração delas e passaria com espaço sobrando. Comem até 4 toneladas de crio por dia. Seus chamados são o som mais alto feito por qualquer animal, chegando a 188 decibéis, e viajam milhares de quilômetros pelo oceano. Para comparar, um motor a jato a 30 metros é de cerca de 150 decibéis. A baleia azul é mais alta do que isso. E mesmo assim, como se comunicam em frequências muito baixas, a maioria dos chamados delas é completamente inaudível para o ouvido humano. Elas estiveram se chamando por oceanos inteiros durante todo esse tempo, e a gente não conseguia ouvir até construirmos máquinas sensíveis o suficiente para detectar. Quase foram extintas no século XX. No auge da caça comercial de baleias, dezenas de milhares eram mortas por ano. Hoje existem entre 10.000 e 25.000 sobreviventes. Ainda estão ameaçadas de extinção. E são, sem dúvida alguma, a coisa viva mais enorme neste planeta agora mesmo, nadando pelo mesmo oceano em que você nadaria. 10 animais, todos reais, todos vivos agora mesmo em algum lugar neste planeta. Um caramujo do tamanho do seu antebraço, um coelho do tamanho de um cachorro, um caranguejo com pernas de 5 metros, uma aranha do tamanho de um prato, um crocodilo que consegue esmagar qualquer coisa que morde, um roedor do tamanho de um cachorro, uma raia mais larga que um ônibus,
o maior animal terrestre da história, uma lula que nunca vimos viva e uma baleia tão enorme que os dinossauros nunca chegaram nem perto. O mundo é maior do que a maioria das pessoas percebe, não só em geografia, não só em população, mas no tamanho das coisas que dividem ele com a gente. A maioria de nós passa a vida toda sem realmente confrontar o que mais existe lá fora. Esses animais estão lá fora, quer a gente pense nisso ou não. Se inscreve para não perder o próximo.